A seguir, IIGD Irajá. Aqui a coisa é séria, irmãos. Isso aqui vai ser aquele grande dia, a separação que o próprio Jesus vai fazer. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Você pode ler de novo o versículo de número 32? Quem vai ler? Três. Eu estou usando esses exemplos simples, irmãos, esses exemplos, porque são os mais comuns. Da pessoa que na igreja é santa, em casa é da pá virada. E da pessoa que entra na igreja e cisma que tem logo que fazer alguma coisa na igreja. Tem que fazer a obra. Eu tenho que fazer a obra. Ela não se importa se a igreja tem normas, se a igreja tem regras, como é esse ministério. Não é assim que a coisa funciona. Não, porque eu quero. E se não abre a oportunidade, fica logo de rosto trunfado. Vamos falar a realidade. Para. Estou cansada de ver gente entrar na obra despreparada e se arrebentar. Porque aquele demônio que foi expulso, se ele encontrar o orgulho, ele encontra a porta aberta. E quando ele entra, só Deus sabe. É uma doença, é miséria, é a destruição de um casamento, uma família. Então, não é melhor primeiro criar a estrutura? Vamos lá, meu. Vamos ouvir. O apóstolo Paulo, ele encontrou Jesus depois Jesus já tinha voltado para o céu. Paulo levou cerca de 14 anos especulando tudo a respeito de Jesus para poder pregar o evangelho. Eu não estou dizendo que tem que ter 14 anos. O Davi ficou fugido de Saul anos e anos a fio. Saul querendo matar. E o Davi era o rei. Mas ele ainda não podia sentar naquele trono. Ele teria que ser preparado. Ele teria que desenvolver suas táticas de guerra. Às vezes o cristão passa umas lutinhas e ele fica logo berrando. Sabe por que ele berra logo? Porque ele é criança. Ele ainda não tem armas suficientes para a luta. Precisa da igreja, precisa de ajuda, mas precisa se esforçar e querer aprender. Às vezes a gente chama e diz: irmão, não estou te vendo na quarta-feira, que é o dia de membros. Poxa, pastora, poxa, estou trabalhando. Está trabalhando tanto que não tem tempo de aprender a ficar livre do mal, nem tampouco a impedir a doença de entrar. Aí de vez em quando tem soldados feridos. Puxa vida, pois é, irmãos, não teve nem tempo de aprender, que dirá de vestir a armadura. Às vezes você pede pessoa para meditar na armadura de Deus. Ah, eu medito. Eu digo, então vou fazer o seguinte: para de meditar e veste. Já que você já sabe, veste. Você já tem armadura? Então vista a armadura. Aí você vê que a pessoa, né, por qualquer coisa fica chateada. Por quê? Pensou errado. Não, acho que aqui não é o meu lugar. Sabe por quê? Não botou o capacete. Não, eu tenho que ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque não calçou a sandália que segura firme no chão. Se você vê a armadura de Deus, as sandálias eram como as chuteiras do jogador de futebol. Elas têm como que uns crivos na sola, que é para não escorregar na grama, obviamente, certo? Pois assim era soldado. A sandália tinha que ficar firme, porque quando ele caminhasse, os pés dele não podiam escorregar, né? Ele não podia dar uma escorregadinha, de vez em quando uma escorregadinha, uma paixãozinha. E aí, se apaixona pela internet, se apaixona por uma amizade, por um grupinho, e aí já deixa os cultos de lado. Por quê? Porque não é um soldado firme. Por quê? Porque não aprendeu. Porque não teve tempo de se revestir. Então a ovelha tem essas características totalmente contrárias ao bode. A ovelha, eu separei várias características. A gente não tem, a nossa cultura não tem assim um conhecimento profundo da criação de ovelhas, porque não é um rebanho muito comum no Brasil. Tem, no sul tem, aquela região toda lá, Santa Catarina e tal. O próprio Rio Grande do Sul tem muitas, mas nem se compara com a origem do entendimento da Palestina, em que os pastores, olha, para você ter uma ideia, conta-se no meio dos pastores de ovelhas de rebanho
lá da Palestina, que 3 pastores se encontraram no campo. E eram rebanhos muito grandes. Os 3, ao longe, se avistaram e se conheceram e foram se abraçar. E os rebanhos foram se misturando. Aí, um amigo que estava junto de um dos pastores falou: ih, 3 pastores abraçados, os 3 rebanhos misturados, como é que eles vão separar essas ovelhas? Vão ter que ficar vendo, né, marca por marca, cada um. Ele disse: eu me afastei, fiquei de longe, fiquei só olhando. Quando os pastores saíram, um de perto do outro, cada um foi andando, cada ovelha seguiu seu respectivo pastor. Os 3 rebanhos se separaram. Abra em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, você vai ler comigo de 1 a 4 e a gente vai parar no 4. Vamos juntos? Dá uma paradinha, ninguém leu o título. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. A ovelha conhece a voz do pastor. Esse é o segredo. Que isso, pastor? A gente tem que conhecer a voz do pastor. Calma. Todo pastor tem de pregar e ensinar o quê? A palavra. Pastor que não prega, que não dá voz à palavra de Deus, sai, meu irmão. Esse não é pastor de ovelha. E a ovelha tem que fugir dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, ela identifica a palavra, a voz do pastor. Jesus veio à terra para tirar o ser humano de um cativeiro. Preste atenção. Jesus desceu do céu para tirar o ser humano do cativeiro, das prisões espirituais. Jesus entra, ele não arromba a porta do aprisco. Aliás, aprisco original, eu descobri, através de literaturas, que os primeiros apriscos da Palestina não tinham portas. É um cercado de madeira ou de pedras. Podiam fazer acumulado de pedras, fazendo umas muralhas, cercando assim, quadrado, meio redondo, e deixavam uma abertura, que era chamada de porta. Mas não tinha ferradura, não tinha dobradiça, os gonzos para a porta, tchum, tchum. Então não tinha essa porta, era uma porta aberta. Quem é que ficava nessa porta, deitado, atravessado, tá? As ovelhas dentro do aprisco, e fora poderia surgir um predador, invadir ali, um lobo, e comer a ovelha dentro do aprisco. Então o pastor deitava na porta do aprisco. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Ou seja, você quer entrar no aprisco, na vida eterna? Você quer entrar no céu? Você quer ter o seu nome no livro da vida? Você tem que ser ovelha. Então Jesus disse: quando o pastor tira essa ovelha e leva lá para fora, ele vai na frente dela e elas o seguem, elas vão atrás dele, porque elas conhecem a sua voz. Ovelha conhece a voz do pastor. Ou seja, ela sabe a comida que ela recebe, ela sabe o alimento que ela recebe. Irmãos, às vezes o ser humano é tão turrão, ele é tão cascudo, e Deus faz umas coisas muito engraçadas. Então eu vou falar para vocês. Às vezes o sujeito lá no mundo, ou a mulher mesmo, tem gente que tem um orgulho. Vocês conhecem pessoas orgulhosas? Ou nós éramos orgulhosos antes da conversão?
Caramba, misericórdia, que coisa. Então eu vou falar para vocês. A moça ligou para a igreja, foi lá na Piedade, ligou para a igreja e um obreiro atendeu. Com quem eu estou falando? Aí o obreiro: senhora, posso lhe ajudar em alguma coisa? Que é a Igreja Internacional da Graça de Deus da Piedade. Eu sei para onde eu estou ligando, garoto. Nem sabia quem estava atendendo. Aí ele falou: senhora, o que a senhora deseja? O que você é? Porque eu só falo com pastor. No máximo com evangelista. Se não for evangelista ou pastor, não falo. Não estou aqui para falar com o obreiro. Aí o obreiro falou: senhora, eu sou exatamente um obreiro, mas eu estou aqui para lhe ajudar. De que a senhora está precisando? Eu já falei que só falo com pastores, ou então com evangelista. Então, senhora, eu sinto muito, mas no momento está vendo o culto, está todo mundo ocupado. Eu passei perto do telefone e estou lhe atendendo. Se a senhora não quer, passe bem. Aí ela vai na igreja. E aí interrompe um culto. Pastora Gorete, no final do culto quero falar com a senhora. Falei: caramba, ditando as ordens. Chegou ditando as ordens, interrompendo o culto, ditando as ordens. Falei: senhora, no final do culto estão as obreiras ali. Depois que elas lhe atenderem, dependendo do caso, eu posso conversar. Agora, o culto precisa continuar. Não preciso falar, né, irmãos? Vocês terem uma ideia, um dia essa senhora me encontrou no centro da cidade. Olhou para mim: a senhora é a causadora da desgraça toda do meu filho. Falei: senhora, eu nem lhe conheço. Se a senhora tivesse me dado atendimento, eu tenho certeza que meu filho tinha saído das drogas. Eu não faço milagres. Mas a senhora não quis me atender. Falei: senhora, impossível a senhora não ter tido pessoas na igreja para lhe atender. Não converso com obreiros. Falei: então já sei com quem eu estou falando. Fica na paz, senhora. O que o obreiro falou, eu digo a mesma coisa. Tem gente que tem um orgulho, meu irmão. É pior que o nariz do Pinóquio, vai lá no teto. Pá! Se acha, mente à vontade. Ou seja, eu sou. Caramba, meu irmão, sujeito. A pessoa morre, 24 horas depois está o quê? Podre. Sai de perto de defunto depois de 24 horas. Luta enquanto está vivo. Depois que morrer, tem a pressa de enterrar. Sim ou não? Para, meu irmão. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz assim. Deus pega uma pessoa extremamente orgulhosa, tá? Ele olha o coração, ele olha a vida, examina a vida toda. Ele tem o diagnóstico e diz: já sei para quem eu vou dar. Aí coloca na mão das pessoas mais insignificantes da face da terra. Que é isso, pastor? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios que você vai ver. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 27. Quem vai ler comigo, irmãos? Mas Deus escolheu as coisas para confundir. E Deus escolheu as coisas para confundir. Aí o 28. As coisas vis deste mundo e as que não são. E agora? E agora? E agora? Então deixa eu contar para vocês. Uma senhora tem um marido muito culto e muito orgulhoso. Mas muito culto e muito orgulhoso. E ela ora 3 anos para ele se converter. 3 anos. Jesus, Atos 16:31. Jesus, salva o meu marido. Jesus, ele é uma carne comigo. Jesus, eu não posso aceitar que alguém da minha família, da minha carne, vá para o inferno. Jesus, 3 anos ela ora. Ele sai de férias num determinado ano. E está em casa. E oferece a sua gentileza para a sua esposa, sua amada esposa. Ele vira-se para ela e diz: querida, você tem trabalhado tanto, você luta tanto. Olha só, hoje eu vou te levar na igreja. Ela se apavorou. Ela falou: ai meu Deus, hoje quem prega é o evangelista. Meu Deus, ele fala um português todo torto. Meu Deus, ele atravessa vírgulas e pontos. Ele põe exclamação de não tem. Meu Deus, eu estou perdida. Senhor,
Ele não sabe distinguir o C do S. Jesus, ele põe o número 100 com S. Ele fala que o fulano está sem calçado com C. Eu estou perdida. Estou perdida. E o pobre do evangelista, isso é um caso real. Estou te contando o conto da carochinha, não. E o homem era muito orgulhoso. Muito culto, muito culto. E aí, ele disse, querida, bonito, casamento bonito. E lá vai ele, e ele entra na igreja lá. Ai meu Deus, ele não gosta de crente. Eu pensei que ele ia ficar lá fora, que ele ia me esperar lá fora. E o pobre do evangelista, era uma terça-feira, não foi aqui. E o pobre do evangelista, o pobrezinho, naquele dia teve que fazer tudo, até fritar um ovo para comer, porque as pessoas que ajudavam, ninguém foi. E ele ficou sozinho. Ele usou vassoura, ele passou aspirador, ele foi lá e fritou um ovinho, e comeu correndo, tomou um cafezinho, e vem ele salpicado de óleo. E vem ele, irmãos, olha, hoje eu estou sozinho, eu tive que me virar em 10 aqui, mas está tudo bem, Jesus está com a gente, né? Que Jesus está com a gente, que Jesus está com a gente. E o homem já está regalando o olho. E aí ele canta um louvor, e atravessa o alto com o contralto, e sobe e desce, vai escutando. Aí chegou o momento da palavra. Tadinho, ele estava tão assoberbado, que ele falou assim, quer saber uma coisa? Onde cair, Deus vai me dar. Tadinho. Peraí. Que nasceu, que viveu, que gerou filho, que morreu. Que nasceu, que viveu, que gerou filho, que morreu. Ele foi na genealogia. No final, Deus deu uma unção, meu irmão, que ele disse, olha aqui. Toda a sabedoria do mundo diante de Jesus não vale nada. Porque o dia que Jesus voltar, ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe quem o ama e quem debocha dele. E essa morte que ele está falando é morte eterna. A morte física todo mundo passa. Eu quero ver encarar o tribunal de Jesus quando não tiver uma obra dele, uma oração, um culto. O nome não está no livro da vida. Aí abriu, mostrou o livro da vida. Falou, pois é, você quer continuar vivendo assim? Nasce, cresce, vai, vive, morre. Nasce, cresce e depois morre de verdade e vai para o inferno. A mulher ficou apavorada. Falou, meu Deus, ele nunca falou desse jeito. Meu Deus, o pastor não está, meu Deus. O homem foi para casa. Lá foi o casal. Pessoal, uns 3 bairros dentro do carro e ele no maior silêncio. Ele é o volante compenetrado, ela do lado trêmula. Ela dizia, Senhor, orei 3 anos para ir tudo por água abaixo. Senhor, eu pensei que as minhas orações tinham sido ouvidas, mas eu me atrapalhei. Senhor, isso tudo por dentro dela. Ele entra em casa, vai direto para o quarto. Ela vai preparar, arrumar a mesa para a janta, já tinha deixado tudo pronto. Ela bota a mesa, ele senta calado. Ela disse, Jesus, o que eu faço? Eu falo ou eu não falo? O que eu falo? Me ajuda. Ela disse, é melhor ficar calada, porque ele está calado. E diz que ele falava pelos cotovelos, mas ficou calado. Ele comeu, deixou o prato dele, escovou os dentes dele, tomou o banho dele, tal. Deitou, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado. E ela, meu Deus, o que eu faço? Acabou minha vida. Lutei tanto para me salvar. Queria tanto minha família salva. E aí chega pela manhã, ele está de férias. E aí passa o dia. E quando bate 18h30, ele viu que ela não tinha se mexido. Ela disse, hoje eu não vou. Porque ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. E aí, o marido vai lá na cozinha, põe a mão no ombro dela e falou, meu bem, você não vai à igreja hoje? Ela regalou. Por quê? Ele disse, você não ouviu? Você não ouviu? Nasce, cresce, vive, morre e depois vai para o inferno? Minha filha, eu não vou para o inferno, não.
Minha filha, você estava certa. Você tentou falar várias vezes comigo, eu não acreditei. É verdade. Só pode estar na Bíblia. Está na Bíblia. Eu levantei de madrugada e fui ver. Quero ir para o inferno, não. Nasce, cresce, vive e morre. Nasce, cresce, vive. Que fulano nasceu, que gerou filho, que morreu, que nasceu. Ele foi na genealogia. Ela disse, quem vai se converter com genealogia? Meu irmão, o dia que Deus prepara, se prestar atenção, Jesus entra porque ele não quer perder um.